A paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós. Amados irmãos, hoje estarei lendo uma palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Passagem bastante conhecida, né? No livro de Gênesis. Livro de Gênesis. E essa passagem que é bastante conhecida por aqueles, né, que gostam, né, de meditar, de ler, de praticar a palavra de Deus. E também explicar um pouco da sua interpretação, né, linguística, né, porque a palavra de Deus, nós temos que entender ela, que ela não é toda literal. Ela também tem no sentido figurado. Então nós temos que ter muito cuidado com esse sentido literal e figurado que se encontra dentro da Bíblia. Para nós entender, precisamos do Espírito Santo para nos ajudar também, né? E também o homem também, Deus deixou a capacidade da inteligência também para ele aprender, né, a palavra de Deus. Então, eu gostaria de ler somente um versículo aqui para nós destrinchar, né, um pouco aqui a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. O primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler do primeiro até o 3. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O 3 diz assim: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quem disse essas palavras aqui? Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Amém? Somente aqui, fechar aqui no versículo 3, quando ele diz: haja luz. Quando Deus criou o mundo, ele criou através da sua palavra. Tudo foi criado através da palavra. É por isso que Jesus, ele pregava a palavra e ele também vencia as lutas, né, com a palavra. Lembra que ele venceu Satanás lá quando ele estava no deserto, né? Foi ser tentado por Satanás. Jesus venceu pela a palavra. É por isso que nós temos que vencer as coisas, né? Os nossos inimigos, que é Satanás, através da palavra. Que a palavra serve para nos defender do mal. A palavra nos serve para nós ensinar as pessoas a entender, e também serve para defesa do cristão também. É por isso que a palavra diz que ela é uma espada. Então, ela é fundamental para a nossa vida. A palavra de Deus, Deus é prioridade nas nossas vidas. E me chamou a atenção quando Deus
diz o primeiro versículo que no princípio ele criou o céu e a terra. Eu quero trazer hoje aqui um pouco sobre Jesus Cristo. Porque às vezes nós lemos o Velho Testamento e muitas pessoas já vi falar que não vê Jesus Cristo aqui no Velho Testamento. Mas o Velho Testamento, ele é todo repleto e fala sempre do Filho de Deus, Jesus. Se nós prestar bem atenção na palavra, o que está dizendo o Velho Testamento, os homens de Deus do Velho Testamento, ele sempre falava de Jesus Cristo, falava do Senhor. Mas como nós podemos entender essa interpretação, né? Encontrar Jesus Cristo no Velho Testamento? Porque Jesus, ele é o centro das Escrituras Sagradas de Deus. Ele é o centro das Escrituras. Deus criou o mundo com a sua palavra. Quando Deus disse, haja luz, perceba que Deus ele criou os animais, né? Criou a floresta, as plantas, criou todas as coisas através da sua palavra. Perceba que quando ele terminava, quando termina o versículo que ele começa de criar, né? Criou o sol, né? O céu. Sempre no final parece escrito assim: foi tarde e amanhã no primeiro dia. Foi tarde e amanhã no primeiro dia. E muitas vezes a gente pode até pensar assim, uai, mas foi tarde, né? E amanhã no primeiro dia? Por que foi tarde e amanhã no primeiro dia? Na tradição judaica, o dia dos judeus, ele começa às 6 da tarde. Às 6 horas da tarde começa o dia. O nosso dia aqui, né, no Brasil, começa às 6 da manhã, né? Quando nós se levantamos para ir trabalhar, 6 da manhã. Mas o dos judeus começa às 6 horas da tarde e termina às 6 horas da tarde do outro dia. Essa é o dia dos judeus. É por isso que Moisés escreve e está dizendo tarde, né? Ou seja, começa o dia dele 6 horas da tarde. E foi amanhã do outro dia e à tarde fecha o dia, que é o dia dos judeus. Então tem uma diferença do nosso dia para o dia dos judeus. Então é bom, né? Sempre a gente está estudando a tradição judaica também para a gente entender. Mas Jesus, ele aparece no Velho Testamento? Sim, a resposta é sim. Ele aparece no Velho Testamento. Igual eu falei, Jesus, ele é o centro das Escrituras. O problema de hoje em dia, nós que lemos a palavra de Deus, é que nós atropelamos a palavra de Deus quando nós estamos lendo. Por exemplo, nós não respeitamos vírgula, ponto, nós lemos na carreira. Mas se nós ler devagar, com detalhe ali, né? Versículo ali, palavra por palavra, devagarzinho, o que está o sentido daquela palavra, o que está falando, né? E com a ajuda do Espírito Santo nós vamos entender o que Jesus, o que a palavra de Deus quer falar conosco. Entendeu? Muitas vezes nós passamos, eu mesmo ralei muitas vezes
versículo, né, que hoje já entendo diferente, porque eu peguei a paciência, né, uma paciência para poder ler o versículo devagar, para entender a palavra de Deus. Porque senão nós passamos por tudo e nós nós não entendemos a palavra de Deus. Amém? Então, quando Deus disse, haja luz, aqui Deus expressa um verbo. Ele expressa um verbo. E através desse verbo, da palavra que saía da boca de Deus, e que foi sendo criada. Quando ele falava, a palavra que saía, ela ia criando todas as coisas. A Bíblia, irmão, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada, ela fala sobre Deus e não sobre nós. Muitas das vezes nós queremos pegar versículo para pregar ou ensinar, para tocar naquela pessoa que está errado, versículo para nós mesmos, para nos alegrar na hora que nós estamos tristes. Nós sabia que nós pega palavra de Deus para expressar para uma pessoa, entendeu? Para ajudar o ego dela, que ela está triste, passando por dificuldade. Nós fica caçando o versículo. É tipo como examinando. A palavra diz examinar as escrituras. No meu canal é examinar as escrituras, mas examinar as escrituras para mim é entender a palavra de Deus. O que ela está dizendo? Que é certo, o que é errado. Mas tem pessoas que caça na Bíblia aquilo que vem para o seu ego, que ajuda a própria pessoa. Não, eu tenho uma palavra aqui para mim e tal, entendeu? A palavra, a Bíblia, ela fala sobre Deus, não sobre nós. É sobre Deus. E a palavra de Deus, para não entender, o principal é o arrependimento. É a salvação em Cristo Jesus. Jesus, quando veio nessa terra, ele veio com um propósito. Pregar a palavra, o evangelho, para arrependimento, para as pessoas se arrepender e ser salva. Mas o evangelho de Jesus Cristo também, ele era completo. Onde ele chegava não era só palavra. Onde ele chegava tinha pão. Onde ele chegava tinha água. Tinha alimento. Tinha cura. Milagre. Esse é o evangelho verdadeiro. Então nós temos que entender isso. Então, Jesus é o centro das Escrituras. Vou ler aqui uma passagem, Lucas capítulo 24. Vamos ler aqui. Lucas capítulo 24, versículo 26. Deixa eu aqui rapidinho. Vamos lá aqui. Lucas capítulo 24, versículo 26 e o 27 aqui. Olha o que diz aqui. 26 e o 27. Deixa eu achar aqui. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Jesus, ele padeceu na cruz do Calvário e morreu por nós. Então, quando Deus disse, haja luz, ali, aquele verbo era o próprio Filho de Deus. Por quê?
Porque Jesus é o verbo de Deus. Entendeu? É por isso que todas as coisas, a Bíblia fala que todas as coisas foi criada através dele. Por quê? Porque a palavra que saía da boca do seu pai era o verbo, era a palavra, e essa palavra é Jesus. Ele é o verbo de Deus, ele é Deus e é o verbo de Deus. Por isso que quando Deus ia falando, o verbo, a palavra ia criando. Quando ele ia falando, a palavra ia criando. Por quê? Jesus, a palavra fala que todas as coisas foi criado através dele, Jesus. Então quando diz haja luz, o verbo ali era o próprio Filho de Deus. Entendeu? Então, nós temos que entender que as pessoas falam assim, mas Jesus veio, vê Jesus só mais no Novo Testamento, mas Jesus, ele é Deus, é antes de todas as coisas. Então Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e nós não devemos largar, né, de servir a Deus, mesmo na dificuldade. Então, mesmo na dificuldade, nós temos que estar na presença do Todo-Poderoso. Então Jesus, ele já começa ali no princípio, já criando, ele mesmo sendo a palavra, o Pai falando e a palavra sendo o seu próprio Filho criando todas as, através da palavra, criando todas as coisas. Então, Jesus fala que os sacerdotes naquela época falaram para Jesus que como é que ele conhecia Abraão, né? Que se ele não tinha nem 50 anos ainda, como é que ele viu Abraão e tal. Então ele já era antes de Abraão, antes de Moisés. Jesus fala. E Jesus fala para eles que explica para ele no versículo 27 aqui, ó, de Lucas, ó, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras. Ele falando assim, Moisés escreveu a respeito de mim. Todos os profetas escreveram a respeito de mim. Eu sou o Alfa, o princípio e o fim. Ele é o começo de todas as coisas. Ele é Deus também. Então ele fala aqui, quando Lucas, que eu li aqui, 24, 26 e 27. Porventura não convinha que Cristo viesse padecer essas coisas e entrar na sua glória? Perceba que essa passagem aqui, Jesus, ele fala para os dois discípulos que ia no caminho de Emaús. Eles iam tristes, falando sobre Jesus. E Jesus entrou no meio deles sem eles perceber, né, com os olhos tampados, sem conhecer Jesus, que diz a palavra aqui. E eles falavam, o Senhor não conhece tal, que o Cristo, né, que morreu, que ia redimir Israel, tal. E aí quando ele falou para ele assim, porventura, não convinha que esse homem, Cristo, padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E embaixo ele fala assim, e começando por Moisés, por todos os profetas, e explicava-lhes que dele se achava escrito, que dele se achava em todas as escrituras. Ele se achava em todas as escrituras. Moisés falou sobre ele, né? E os profetas todos falaram sobre ele. Então, Jesus é o verbo de Deus. Olha o que diz aqui em João.
João, capítulo 1, versículo 3. O 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era esse verbo aqui? Jesus, o Filho de Deus. Então a palavra, que é o verbo que Deus pronunciava, através do verbo das palavras, que é Jesus, foi criando as coisas. Haja luz, houve luz. Haja isso, houve isso. Então aqui, olha o que diz aqui. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. O 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ele quem? Jesus, o verbo de Deus. Ele é a palavra do Pai. Entendeu? Ele é a palavra do Pai. Quando Deus diz haja luz, era Jesus criando as coisas. Entendeu? Quando ele falou haja luz, era ele criando todas as coisas. É isso que nós temos que entender. Então Jesus, ele aparece na criação também, junto com o Pai. Colossenses capítulo 1. Vamos ler aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz aqui no 15. O qual é imagem do Deus vivo, o primogênito de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as coisas. Ele é o primeiro de todas as coisas, ele é o primeiro. É por isso que Jesus revela Deus aos homens com as suas coisas. Então quando ele fala aqui que ele é o princípio de todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele, e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas subsistem por ele. Aqui tem uma palavra grega que é dia, que é uma palavra que significa tudo foi feito através dele. Dele quem? Jesus. Tudo foi criado através dele. Então, ele já aparece na criação. Deus, Jesus, ele é Deus também. Então, ele aparece na criação. Mas, às vezes nós pode até perguntar, mas Jesus aparece no Velho Testamento. E tem uma passagem bastante conhecida, né? E nós podemos até perguntar, mas como a palavra de Deus diz que homem nenhum podia ver a sua face. Homem nenhum podia ver Deus. Mas tem umas passagens da palavra de Deus que esses homens, eles viram Deus. Isaías capítulo 6, nós podemos analisar. Isaías diz que viu Deus. Isaías capítulo 1, versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Mas a Bíblia diz, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 20, que diz que ninguém podia ver
falou para Moisés que nem um homem nenhum podia ver a sua face, não podia ver o seu rosto, porque morreria. Como nós podemos entender isso se não podia ver Deus? Ninguém pode ver Deus, porque senão ele morre. Como nós podemos entender aqui? Juízes, capítulo 13, versículo 22, 23. Manoá, pai de Sansão, disse que viu Deus. Josué, lembra a história de Josué, capítulo 5, versículo 14 e 15. Josué viu Deus. E esses pessoal, todos homens de Deus, viram Deus e não morreu. Por que que eles não morreram? Porque a palavra de Deus fala que o homem não podia ver a sua face, que morreria. Como é que nós podemos entender essa interpretação? Como nós podemos chegar nessa interpretação? Isaías viu Deus? Viu. É verdade, ele viu Deus. Manoá viu Deus? Viu. Josué viu Deus? Viu. Que era o próprio Deus ali, até quando ele chegou ali, até o adorou. E o anjo falou assim, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está é santo. Quem que estava lá? Deus. E eles viram, e eles não morreram. Isso é verdade, que eles viram Deus? Sim. Isaías estava certo que viu Deus? Sim, estava certo que ele viu Deus. Mas nós podemos entender, Isaías, quando ele viu o Senhor no alto sobre o trono, ele viu o próprio Filho de Deus. Jesus é Deus, mas eles viram foi Jesus, o Filho de Deus. Eles viram foi Jesus, o Filho de Deus. Isaías viu o Senhor. Quem era o Senhor? Jesus. E ali era Jesus, era o próprio Jesus que apareceu ali para Isaías. Esses homens que viram, diz que viram Deus, viu Deus, porque Jesus é Deus também. Mas eles viram foi a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Como assim nós podemos entender que era Jesus? Isaías, quando ele viu o próprio Senhor. Isaías capítulo 6. E no livro de João, capítulo 12, versículo 27 e 41, Jesus fala dessa visão lá de Isaías, que Isaías viu o próprio ele, Jesus. Jesus confirma que Isaías viu ele. Vamos ler aqui, é João. João, capítulo 12, 37 ao 41. O que diz aqui? E ainda que estivesse feito tantos sinais diante deles, não creram nele, porque se cumpriu a palavra do profeta Isaías. O que ele disse? Aqui é o próprio Senhor confirmando que Isaías viu ele lá em Isaías capítulo 6, que ali era Jesus. O próprio Jesus confirma que era ele, que Isaías viu ele. Ó. E disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi elevado o braço do Senhor? Por isso não podia crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos e endureceu o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreenda no seu coração, e se converta, e eu o cure. Olha o que diz o 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. O próprio Jesus confirma que Isaías, aquela visão de Isaías capítulo 6, ele viu o próprio Jesus. Entendeu? Mas Jesus é Deus, mas eles viram foi o próprio Filho de Deus. É isso que nós devemos entender desses homens de Deus que viu o Senhor. Então, Jesus
ele é o primeiro de todas as coisas. É por isso que a Bíblia fala que ele é a primícia de todas as coisas, dos mortos, de tudo. Ele é o primeiro, é antes de tudo. Jesus é antes do haja luz, é antes da criação do homem. Ele é Deus também. Então, é essa palavra que nós devemos sempre estar atento, entendendo, na sua interpretação, para nós entender a cada dia mais. Então, porque eles viram o Filho de Deus, Jesus. Aqui querem rapidamente, para terminar, deixar um versículo aqui. Tem um versículo que deixa bem claro o Deus unigênito fez conhecer o Pai. Nós conhecemos o Pai através de Jesus. Jesus revela o Pai para o homem. João, capítulo 1. João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz. Deus nunca foi visto por alguém, viu? Ele nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, quem é Jesus? Unigênito, que está no seio do Pai. Este o fez conhecer. Por que os homens viram? Viram Deus? Viram, porque Jesus é Deus também. Mas eles viram Jesus. É verdade que eles viram Deus, mas foi o Filho de Deus. E como nós conhecemos o Pai? Através de Jesus. Jesus revela o Pai para nós, as coisas que ele faz. Porque o Filho unigênito está no seio do Pai. E este fez o conhecer. Jesus faz nós conhecer o Pai através da sua obra. Então, Jesus disse que Abraão viu ele, viu mesmo. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho lá, o cordeiro apareceu lá. Ele viu ele mesmo, é verdade. Viu o cordeiro, o filho de Deus. Também Deus também. João, capítulo 8. Olha o que diz aqui. João, capítulo 8, versículo 56. Olha o que diz aqui. Vamos ler aqui. É o 56. Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia. E viu-o e o alegrou. Ele diz, Jesus diz, Abraão me viu. E os fariseus e eles, mas ainda você não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão? Como pode ser? Jesus disse que Abraão viu o seu dia. Então, nós devemos ler mais atento a palavra de Deus, pedir o Espírito Santo para revelar a palavra. Nós temos que entender a palavra, o que ela está falando para nós não cair no laço do inimigo. Não é nem no laço do inimigo, nem doutrinas de homens, de seitas, de heresias, de coisa falsa por aí, que muitas pessoas caem porque não tem um conhecimento da palavra de Deus. Busca Deus, busca a palavra de Deus, busca os seus líderes, busca as pessoas que têm um pouco de conhecimento. Me explica aqui, que eu não estou entendendo essa passagem. Leia com cuidado, entendeu?
porque é bom sempre estar na presença de Deus. Que Deus o abençoe a cada um de nós e a paz do Senhor a todos em Cristo Jesus.